Eu quero convidar você a continuar nesse clima de oração, porque agora eu vou passar para o lado de cá, mas eu já quero ir acolhendo também o Léo, que está ali. O Léo agora vai com esse segundo momento de pregação, e o padre daqui a pouco está de volta para o momento mais alto do nosso grupo de oração, que é adoração ao Santíssimo Sacramento. Padre, estamos aproveitando já esse clima, que o senhor possa dar uma bênção sobre o Léo, que ele possa ser boca de Deus, voz de Deus, que é isso que significa a palavra profeta, né? Nabi, boca de Deus. Senhor, sobre o vosso servo, o Léo, eu te peço uma unção do teu Espírito, que ele traga agora para todo este povo que nos escuta a tua palavra que é viva, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta. Que o teu Espírito venha sobre ele e que a tua unção, Senhor, seja abundante na vida do Léo. Obrigado, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Contigo, Léo. Amém. Uma boa noite, Padre Carlinhos. Estava tão bom te ouvir aqui, Padre. Que pena, passou para mim, eu queria ter continuado te ouvindo, estava tão bom ouvir essa promessa de Deus para as nossas vidas. Boa noite para você, estava aqui também acompanhando desde o início. Boa noite, Ministério de Música. Bom demais estar com vocês e mais uma vez aqui nessa casa, nesse grande grupo de oração. Hoje é dia do meu grupo de oração lá na minha cidade, em Belo Horizonte, que acontece toda segunda-feira, só que 8 horas da noite. Aí eu virei para o pessoal e falei: amanhã, segunda-feira, todo mundo lá assistindo o grupo na TV Evangelizar. Então nós não estamos tendo o nosso, porque veio todo mundo participar aqui juntamente com vocês. E é nessa promessa que a gente quer hoje colocar a nossa vida. A palavra fala no Salmo, ela começa assim, o versículo 1, 2 e o 3. O 3 é o versículo de hoje para nós. Mas no começo diz assim: aleluia, louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus, é suave dirigir-lhe o louvor. E aí eu via o louvor que acontecia no início. Quando nós louvamos, nós nos aproximamos de Deus. Às vezes a gente acha: mas eu não tenho motivos para louvar. Meu irmão, louve, o tempo inteiro louve. A palavra fala: tudo que respira louve ao Senhor, porque o louvor nos coloca nessa posição de que nós somos os servos, Ele é o nosso Senhor. E quando nós louvamos, nos aproximamos do Senhor. E aí no versículo 2 diz: o Senhor reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Ele nos reconstrói, meus irmãos. E aí o versículo 3, na minha tradução diz assim: Ele cura os corações atribulados. Aqui está os que têm o coração ferido, atribulado, e enfaixa as suas feridas, que dá esse sentido de cuida-lhes das chagas, que é em outra tradução. Tem uma outra tradução que diz que Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. E tem uma outra tradução, porque eu gosto de ver muitas traduções da palavra de Deus, para a gente entrar naquilo que ela nos ensina. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Meu irmão e minha irmã, diante dessas 4 traduções que eu trouxe aqui, como anda seu coração? Despedaçado, partido, ferido, atribulado? Não importa como está o seu coração nessa noite, o Senhor quer tratar. A palavra hoje para nós é tratar, é cuidar. Ele quer cuidar. Então nós vamos pegar essa palavra nesse momento, e você comigo vai, em vez de dizer aqui na terceira pessoa, você vai dizer: Ele cura o meu coração e cuida das minhas chagas. Vamos juntos em casa? Ele cuida do meu coração e cuida das minhas chagas. Você precisa tomar posse disso, meu irmão e minha irmã, porque é imprescindível
que eu e você queiramos que Ele cuide de nós, porque infelizmente nós temos os nossos traumas, as nossas feridas. Ao longo da vida nós vamos acumulando traumas, a gente vai acumulando feridas, a gente vai acumulando desgosto, a gente vai acumulando inúmeras coisas que vão pesando e vão destruindo o nosso coração. Chega uma hora que fica pesado o caminhar. Aí você tem duas opções: deixar que Deus venha agir em nós, em mim, em você, ou não, com uma autossuficiência e de achar que nós não precisamos. Eu consigo tratar de mim mesmo, eu vou dar conta. E eu quero dizer uma coisa para você: você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho. Por isso nós temos um Deus que nessa promessa desse salmo de hoje, Ele vem dizer para mim e para você: eu vou curar, eu vou tratar. Eu acho bonito que fala aqui numa outra tradução que eu trouxe, Ele enfaixa suas feridas, né? A maior ferida que muitas vezes nós temos é esse vazio de Deus. É um grande pecado que muitas vezes nós cometemos, que é o pecado dos pecados: saber que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Isso é sério, e muitas pessoas vivem dessa maneira: saber que Deus existe e viver como se Ele não existisse. Essa autossuficiência de achar que nós podemos e conseguimos com as nossas próprias forças vencer as nossas feridas. Eu digo para você: não tente, meu irmão. Às vezes que eu tentei, eu só quebrei a cara, e você vai concordar comigo, quando você tentou, você também quebrou a sua cara. Por isso, não tenha essa autossuficiência. É bonito depender de Deus. Por isso que fala que o louvor nos aproxima de Deus, porque quando a gente louva, a gente depende de Deus. Senhor, Tu és grande, eu Te louvo, eu Te bendigo. Você está ali reconhecendo que Ele é o seu Senhor, e quem faz isso é beneficiado pela graça desse Deus que cuida de nós. Santo Agostinho dizia que nós temos, está chegando o dia de Santo Agostinho, né? Que nós temos um vazio no nosso coração, que ele tem o tamanho de Deus. Veja bem, nós temos um vazio no nosso coração que tem um tamanho de Deus. Agora me responda: qual é, você que está em casa, qual é o tamanho de Deus? É infinito. Então o vazio que eu e você temos dentro de nós é infinito, e ele só será preenchido por Deus. E é por isso que nós não podemos ter essa autossuficiência. Nós precisamos que Deus preencha o nosso coração. Quando a gente tenta preencher com outras coisas, muitas vezes a gente se frustra, a gente entra em depressão, a gente fica com vazio no coração. Nós temos um terço da misericórdia que eu rezo todos os dias à tarde, numa live. Eu que nunca fiz uma live na minha vida, gente, nunca fiz. Foi só vir a pandemia que eu faço live todo dia agora. Glória a Deus por isso. E todo dia, 3 horas da tarde, nós temos a nossa live. E lá as pessoas vão colocando as suas dificuldades. É impressionante a quantidade de pessoas que também colocam os meus medos, a minha angústia, a minha aflição. E é isso que acontece quando nós tentamos resolver a nossa vida por nós mesmos. Por isso eu digo mais uma vez: não faça isso. Permita que o Senhor cuide, tome conta dos seus medos. Primeira carta de João capítulo 4 fala: o amor de Deus lança fora todo o medo. E você precisa lançar fora todo esse medo. E quando a gente se fecha com medo, a gente se machuca mais ainda, e a gente não permite Deus agir. Sabe o que a gente gosta de fazer às vezes? A gente vira e fala assim: ah, essa ferida que eu estou aqui, ó, esse problema que eu estou aqui, eu já virei a página. Não é assim que a gente fala? É ou não é? Você está concordando comigo? Vai escrevendo aí nos comentários: é, eu também faço assim, eu também. Você vai colocando. Ou então alguém fala assim: esse assunto na minha vida, eu já coloquei uma pedra. Quem já falou isso? Eu tenho certeza que você já falou isso. Agora deixa eu dizer para você: não vire a página não. Não coloque uma pedra não, porque você coloca uma pedra, aquele trem, vou falar igual que a gente é mineiro, né? Aquele trem que fica lá embaixo vai apodrecer, vai estragar. Precisa ser tratado. A ferida pode ficar maior ainda se você não tratar. Uma hora ela vem à tona, meu irmão e minha irmã. Por isso nós precisamos de renovação. E você precisa clamar e falar. Não guarde para si.
Não guarde, fale ao Senhor, diga para Ele a sua angústia, diga o que você está vivenciando. Salmo 32 fala, enquanto eu me calava, veja bem, enquanto eu me calava, meus ossos se consumiam, eu gemia o dia inteiro. Quando a gente se cala, não coloca para fora, para o Senhor, a dor é muito maior. A gente precisa ter coragem de dizer para Deus qual é a nossa necessidade, qual é a nossa ferida, o que você tem enfrentado. Fala isso mais uma vez comigo, olhando para esse versículo, falando para você, Ele cura o meu coração ferido e cuida das minhas chagas. Mais uma vez, Ele cuida o meu coração ferido e cuida das minhas chagas. E que isso vire para você a sua oração nessa noite. Você permita que o Senhor cure as suas feridas. Eu fiquei lembrando esses dias, quando eu estava lendo e me preparando para essa pregação, das minhas feridas que eu já tive. Menino pequeno, 4 filhos em casa. Vocês imaginam a loucura que era lá em casa, 4 homens. Minha mãe, quando saía, voltava, a casa estava de cabeça para baixo. E todo mundo tinha lá uma canela machucada, ou uma casquinha de um machucado, porque ralou. Quantas vezes eu já ralei de bicicleta, caindo, enfim, todos nós já vivenciamos isso. Quem nunca teve uma casquinha de machucado? É ou não é verdade? Pois bem, quando a gente machuca, eu estava conversando com a minha digníssima esposa, afinal de contas quero mandar um abraço, um beijo para ela, meu amor, eu te amo. Ela está lá me assistindo em Belo Horizonte e ela é médica. E ela estava me explicando, eu perguntei para ela, por que a ferida coça? Por que a gente tem uma tentação enorme de arrancar aquela bendita daquela casquinha? Quem já arrancou casquinha? Aí, ó, todo mundo já arrancou casquinha, gente. É isso mesmo. E é gostoso, né? Você arranca assim. Quanto mais você cutuca... Você sabe que é pior, né? A minha mulher falou assim, não arranca. Outro dia eu estava com uma casquinha, eu arranquei, ela brigou comigo, gente. Não pode. Ela explicou que coça, porque todas as células de defesa do seu corpo vão em direção àquele machucado. E esse movimento de caminho das células para lá, e elas ficam pipocando lá para que ele se recupere. Ninguém aqui é aquele super-herói Wolverine que ele se regenera rápido, né? Não, a gente demora. E aquilo, as células ficam ali, e isso causa essa sensação de coceira. E quando eu não posso arrancar, eu fico coçando em volta, e é gostoso aquela coisa, mas não pode arrancar. Elas estão trabalhando para cura. Existe um tempo de cura, e a gente precisa respeitar esse tempo de cura no nosso físico, e assim também é na nossa alma. A gente precisa respeitar essa regeneração. E a gente tem que permitir que isso aconteça. Da mesma maneira, eu preciso permitir que Deus venha agir nos meus machucados, nas minhas feridas. Por quê? Porque ali, é bonito isso, e aí a minha esposa estava me explicando, que ali a pele não vai consertando, ali nasce um tecido novo. E é o que Deus quer fazer nas nossas vidas, vida nova. Esse machucado, ele não vai dar uma reparada apenas, uma maquiada, não. Ele vai dar vida nova. Ele vai trazer tecido novo. Não é o velho que está lá, é algo novo. E existem atitudes que eu preciso fazer, dependendo da gravidade do machucado que a gente tem, que a gente vai fazer sarar. Certo dia, eu machuquei fazendo uma reforma na minha casa, porque a gente acha que a gente é tudo, né? A gente acha que é marceneiro, que é encanador, e eu gosto, gente, tudo que estraga lá em casa eu quero arrumar. Aí eu machuquei, entrou uma ferpa no meu dedo, é só uma ferpa, né? Eu fui lá, comprei uma gilete, eu tentei tirar, não consegui, o negócio foi inflamando, eu tive que ir no médico. O médico teve que dar um monte de ponto para encontrar a bendita da ferpa, e quase que eu perco o meu dedo. Para resumir a história, eu fiquei com uma ferida bem grande aqui nesse dedo, fiquei sem tocar guitarra há muito tempo. No começo da banda Dominus eu que tocava, eu que toquei guitarra há muitos anos. Depois de uns 14 anos, depois que aconteceu isso, eu precisei ficar muitos meses sem tocar, tive que chamar um guitarrista, gostei de cantar sem tocar, dá liberdade, né? É verdade, a gente fica mais livre. E aí eu passei só a cantar e toco de vez em quando. E aí eu estava com aquele machucado, e eu tinha que todos os dias substituir aquela atadura. Então o médico me ensinou o cuidado, as coisas que eu precisava fazer.
E assim eu fui fazendo diariamente. Sabe qual que é o nome disso, gente? Eu quero que você traga isso para a sua vida de fé. Constância. É a fidelidade. Se eu deixasse de tratar do meu machucado, eu teria problemas no meu dedo. Então eu fui fiel àquilo. E isso me ensinou também a ser fiel na minha oração. E tem uma frase que eu falo: nós só somos bons naquilo que nós somos frequentes. Só somos bons naquilo que somos frequentes. Vamos repetir? Só somos bons naquilo que somos frequentes. Você quer ser bom na oração? Seja frequente, meu irmão. Você quer ter uma vida de oração? Você quer ter intimidade com o Senhor? Seja frequente. Quer ser curado? Seja frequente na sua busca de Deus, porque Ele está querendo curar o seu coração. Ele está querendo fazer uma obra de restauração, mas a gente não é frequente. A gente começa, reza um pouquinho, depois para. Imagina se eu estivesse cuidando do meu dedo, eu cuidasse dia sim, dia não, ia demorar muito mais e a cicatrização não teria ficado tão boa quanto ficou. Assim também é a nossa vida. Para que essa cura seja completa, você precisa ser frequente no seu cuidado. Eu não posso deixar cair sujeira, eu preciso cuidar. Outro dia eu perguntei de novo, para minha esposa, diante disso, no seu consultório: o que seria uma coisa ruim quando você faz um protocolo de atendimento para sua paciente, para que ela possa seguir com o tratamento? Aí ela fala assim: o que seria muito ruim para mim é se a minha paciente não cumprir aquilo que eu fizer nas orientações para ela. E aí eu entendi que na nossa vida também é assim. Então a médica vai lá e manda: olha, você tem que deixar de comer isso, você precisa ter uma certa conduta em relação a isso, você vai ter que fazer mais atividade física, e assim vai. E a pessoa tem a decisão de fazer ou não fazer. E você concorda comigo que a cura daquela pessoa, que o tratamento daquela pessoa depende naquele momento que ela saiu do médico, depende dela. Olha que lindo isso, depende de mim, a minha cura com Deus. Para que Deus me cuide de mim, que Ele cuide das minhas chagas, depende de mim, porque eu posso ou não permitir que Ele venha fazer essa obra na minha vida. Isso é muito sério, meus irmãos. Tem gente que está na igreja há anos, que faz novena, que reza, que faz um monte de coisa, reza o texto da misericórdia, participa do grupo de oração e não consegue ver as suas chagas sendo cuidadas, porque simplesmente a pessoa não tem permitido Deus cuidar. Nós não podemos simplesmente usar o remédio. Vamos colocar aqui a oração como um remédio. Aí você tem um remédio, mas existem as condutas: cuidar, de repente deixar de comer certos alimentos, para cuidar da sua saúde. E assim é na nossa vida. E aí que eu entro num ponto muito sério. Existem condutas na nossa vida que prejudicam o nosso tratamento com Deus. Sabia disso? A pessoa participa da igreja, a pessoa reza, faz um monte de coisa, mas a sua vida, na sua conduta, no seu testemunho, ela tem atitudes que afastam ela de Deus. E aí ela vive aquela inconstância. Ora ela está buscando Deus, ora ela tem atitudes que a afastam de Deus. E ela fica naquele vai e volta, e depois ela não entende porque a cura não está acontecendo na vida dela, e sendo que Deus quer curar de mim e de você. Por isso nessa noite eu quero que você pense: o que você tem feito, meu irmão e minha irmã, que tem te afastado de Deus? Porque são condutas que estão prejudicando a sua caminhada, que estão prejudicando esse tratamento das feridas. É muito sério. A promessa de Deus, que é a promessa de Deus para nós nessa noite de hoje, ela só irá acontecer, depende de mim e de você. E aí a gente tem que pensar: o que eu tenho feito? Aí na sua casa, nesse momento, nesse nosso grupo de oração, que é o maior grupo de oração do Brasil, com tantas pessoas participando, como tem sido a sua conduta? Quais são as coisas que você tem feito? Imagine um médico dizendo para o paciente: não tem como, você está hipertenso, você tem que parar de comer comida muito salgada, você precisa fazer atividade física. E o médico vai dizendo as condutas que você precisa ter: você precisa dormir melhor. É como se Deus estivesse falando no seu coração assim: agora, você precisa deixar de fazer essas atitudes que estão te afastando de mim. E aí a gente tem que pensar: o que me afasta de Deus? O que me aproxima de Deus?
Uma grande pregadora, uma escritora, Kimberly Han, dizia que Deus não escuta a oração quando nós estamos vivenciando situações de pecado conscientemente. Olha que coisa, porque pecadores nós somos, o tempo inteiro nós pecamos, mas quando eu quero e continuo me mantendo no pecado, e na maior cara de pau eu vou lá e faço a minha oração para Deus, querendo que Deus atenda a minha oração, mas você não abandona a situação de pecado na sua vida, dificilmente o Senhor nos escutará. Ele nos escutará, mas não nos atenderá. Ele quer primeiro que você tenha essa experiência. Antes de Deus dar um milagre na sua vida, Ele quer que você tenha experiência com Ele. Ele quer que você seja tocado. Antes de você clamar a graça, Senhor, eu te peço que cure a minha ferida, que faça isso. Mas antes de curar, Ele quer principalmente curar o seu coração. Essa é a maior experiência que nós precisamos. Deus é capaz de curar tudo aquilo que a gente está vivenciando, mas precisa ter a nossa contrapartida. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito para abandonar as coisas que te afastam de Deus? Meu irmão e minha irmã, chega de sermos cristãos mais ou menos, que ora participa, ora não participa. Aquele cristão que tem a receita pronta, né? Você viu a nova novena que saiu aí? Essa aí é porreta, essa novena é boa. Se a gente fizer, Deus vai abençoar aqui, assim, assim, assado. É como se fosse uma receita de bolo, né? O pessoal traz tudo pronto. Não, essa aqui não. E essa outra aqui, então, se você fizer desse jeito, são remédios, são coisas maravilhosas que nos ajudam. Novena, oração, texto da misericórdia, oração das santas chagas. Tudo isso nos aproxima de Deus, mas se não transforma o meu coração, alguma coisa está errada. E é isso que você precisa entender. A cura vai acontecer a partir do momento que eu permitir que essa mudança do Senhor seja por completo. Ele não quer curar uma coisinha só na minha vida não, gente. Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua família, Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer restaurar as situações na sua vida, nessa pandemia, com tantas coisas que estamos vivenciando. Deus quer restaurar tudo, por completo. Só que a nossa visão muitas vezes é muito pequena, e a gente pensa que é nessa chaga só. Não, a gente está todo chagado, e o Senhor quer curar todas as nossas chagas, e quer cuidar de tudo isso na nossa vida. Nosso Deus é maravilhoso, e eu fico cada dia mais encantado com isso. Porque quando nós temos dores e chagas no nosso coração, nós temos duas atitudes que nós podemos ter. Ou nós nos entregamos àquela dor, ou a gente entende que Deus está curando e que essa graça vai chegar. Uma vez eu conheci um senhor, eu estava fazendo um serviço lá para ele, e aí eu estava olhando, e aquele senhor estava com uma cara toda triste assim, mas eu não tinha intimidade com ele, não falei nada. Depois no dia seguinte eu fui de novo, e ele estava lá com aquela cara assim, respondia pouco, era um homem de poucas palavras, às vezes até mal-humorado. Aí no terceiro dia eu não aguentei, falei, o senhor está bem? Alguma coisa que está passando? Porque o senhor está com a cara meio assim. Eu falei, não, eu tenho um problema aqui no meu osso do fêmur, que quando eu viro assim dói. Eu convivo com essa dor há 20 anos, não tem remédio que cure, e aí eu convivo com dor, eu vivo com dor 24 horas por dia. E aí eu fiquei pensando, como que uma dor faz com que toda a vida da pessoa seja transformada? Assim também é na nossa vida. Como que muitas vezes uma dor na alma, que precisa ser curada, aquela ferida, faz com que nós sejamos pessoas tristes, cabisbaixas, que não conseguem viver a plenitude do Senhor. João capítulo 10, versículo 10 fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não foi isso que o Senhor quer para mim, para você. Ele quer para você vida plena e abundância, e não essa vida que a gente, nessa dor na alma, é muito pior do que qualquer dor externa. E eu posso dar um outro exemplo de uma amiga, Sandra, que tinha câncer no pâncreas, e que na sua fase terminal, ela tinha pouco tempo de vida, e é uma mulher que todas as vezes que eu encontrava com ela, ela dava um sorriso, e falava, oi Léo, como você está? Ela até brincava comigo, falava assim, tá vendo esse cabelo meu aqui? Pois é, eu raspei, mas eu já fiz a peruca dele mesmo, então ele é meu. Porque é meu, eu raspei e fiz peruca, então é meu. E sorria, me dava um abraço, fala, meu irmão, eu te amo. E eu ficava pensando assim, essa mulher com dores, que o marido dela me relatou, que ela estava com muitas dores, e ela vivia sorrindo, porque a cura na alma dela já tinha acontecido, a do corpo não, mas a cura que importa, meu irmão e minha irmã, é a cura da nossa alma, é aquela ferida que está dentro do seu coração, que Deus quer curar, e Ele quer curar hoje.
Nós teremos um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento daqui a pouco, aonde você vai poder colocar diante do Senhor as suas feridas, porque a ferida que o Senhor quer curar, que você muitas vezes pensa, não, é uma enfermidade na minha vida, pela pandemia eu estou sem emprego, eu quero um emprego, eu quero pedir que o Senhor restabeleça isso, a minha família, o perdão, tantas coisas, mas é a ferida na nossa alma que o Senhor quer que seja curada. Por isso, coloque nas mãos do Senhor aquela ferida que precisa ser curada. Às vezes a gente está tão focado em coisas externas, assim como você conhece aquela passagem que Jesus caminha sobre as águas e já era de madrugada e o vento estava forte no barco. Jesus chega, eles ficam com medo, acham que é um fantasma, e ele chega. Quando Jesus chega, ele acalmou a tempestade? A palavra diz que não. Ele só fala para eles assim: coragem, não tenham medo. Ele ainda não acalmou a tempestade. Depois Jesus chama Pedro. Pedro vai até ele e Jesus ainda não acalmou a tempestade. Pedro afunda, Jesus segura em Pedro, levanta e salva Pedro daquele momento difícil, e ele ainda não acalmou a tempestade. Jesus conversa com Pedro, fala: Pedro, você tem pouca fé. E ele ainda não acalmou a tempestade. Somente depois que Jesus chega e entra dentro do barco que a tempestade se acalma. Vocês entenderam que a tempestade que Jesus quer acalmar é a do nosso coração, e não aquelas tempestades externas que a gente fica querendo que o Senhor cure isso, cure aquilo e faça tantas coisas, e Ele quer fazer, mas a primeira coisa que Ele queria ter é essa experiência pessoal com Pedro, que chega até Ele e Ele salva. Jesus quer salvar a nossa alma. A tempestade mais difícil de ser acalmada, gente, é a de dentro do nosso coração. A ferida mais difícil de ser curada é a ferida da nossa alma e do nosso coração. Pessoas passam a vida inteira na igreja e por muitas vezes não permitem que essa ferida seja curada. Mas nessa noite, o Senhor quer curar as suas feridas, as feridas da alma. Não importa o que está passando por fora, importa sim o que está passando por dentro. E que a gente entenda que esse processo de cura é um processo que demanda tempo. É um processo que cada um tem o seu. Às vezes a gente acha que, poxa, mas eu vejo tantas pessoas sendo curadas, eu vejo as pessoas dando testemunhos ali na igreja, e em mim nada. Cadê a minha bênção que não chega? Cadê a minha cura que não chega? Tenha calma, meu irmão, porque o Senhor tem uma maneira de lidar com cada pessoa. Com cada pessoa. Teve um cego que Jesus curou uma vez, que ele não curou na hora. Aquele cego, Jesus ele leva para fora da cidade, pega pela mão dele, faz uma oração, e aí o cego fala assim: mas eu não estou enxergando ainda, estou vendo as pessoas como se fossem árvores. Jesus vai e ora de novo, e aí depois é que ele enxerga. Por que será que esse cego, Jesus demorou um pouco mais para curar? Por que será que um outro cego, ele fez um barro e passou o barro nos olhos daquele cego? E por que será que o servo do centurião Jesus curou sem nem precisar ter ido lá? E por que será que aquela mulher que tocou na orla, no manto de Jesus, foi curada sem Jesus nem perceber? Porque Jesus tem uma maneira de curar cada pessoa, porque Ele é um Deus que nos ama de maneira pessoal. Guarde isso. Jesus te ama de maneira pessoal. A sua cura é a sua cura. A minha é a minha cura. A da Beth é do jeito dela, do Jonathan, do jeito dele. Para cada um o Senhor tem a maneira de curar, porque nós somos únicos. Se você fosse a única pessoa na face da terra, Ele teria morrido por você da mesma maneira, sabia disso? Isso é o que a gente chama de amor pessoal e incondicional. Por isso que Ele quer curar o nosso coração de maneira pessoal. Mas você precisa entender que tem um processo. Respeite esse processo. Entenda esse processo. Seja frequente. Eu disse que a gente está para celebrar o dia de Santo Agostinho, né, daqui a alguns dias. E o dia de Santa Mônica é um dia antes. Lembrando de Santa Mônica, que rezou pela conversão do seu filho por mais de 30 anos. Não importa o tempo que durar para que a sua cura aconteça. Não importa. O que importa é que você segue firme na caminhada. Porque existem pessoas: não fui curado, então eu vou desistir, eu vou abandonar. Eu digo para você que se você abandona a fé
porque você não alcançou aquela graça, é porque o seu pedido não era forte o suficiente, é porque você realmente não queria tanto aquilo. Porque se você quisesse, você teria feito como Santa Mônica, mais de 30 anos rezando pela conversão do seu filho. E que a gente entenda que eu preciso ser constante. Repetindo aquilo que eu disse, nós só somos bons naquilo que somos frequentes. Por isso não desista. Não desista de clamar. Não desista de pedir. Não desista de insistir na oração. A sua cura é questão de tempo. E mesmo que você nunca veja essa cura acontecer, a do coração você vê. Como eu já falei de Santo Agostinho, não há como falar de Santo Agostinho sem falar de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio dizia que 100% das vezes que nós clamamos, nós somos atendidos. Sabia disso? 100% das vezes que você clama, você é atendido. Porque Santo Ambrósio dizia que quando nós clamamos, acontece algo maravilhoso, que é a presença do Senhor acontece na nossa vida. Quando você reza, você clama, a presença do Senhor acontece na sua vida. E se a presença do Senhor acontece na sua vida, todo e qualquer problema, toda e qualquer ferida vai ser vencida, porque você tem algo maravilhoso no seu coração, que é a presença do Senhor. Você vai enfrentar o câncer, você vai enfrentar o desemprego, você vai enfrentar as derrotas da sua vida com a presença do Senhor e vai vencer, porque quando nós estamos com o Senhor, nós vencemos. Essa é a grande vitória, é a presença do Senhor. Nós vamos cantar uma canção que fala de clamor e que diz que nós precisamos clamar. Essa música fala que a fé é muito mais do que a emoção, porque tem pessoas que vão às vezes no grupo de oração e falam: nossa, o grupo foi bom hoje, foi mais ou menos, porque eu não chorei, eu não arrepiei os cabelinhos, eu não senti tanta emoção. A fé é muito mais do que a emoção, é da certeza que nasce do nosso coração, de que nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fiéis e precisamos clamar, precisamos insistir, porque não importa o tamanho da sua fé, que a palavra fala que se for do tamanho do grão de uma mostarda, nós faremos coisas grandiosas, Ele vai transbordar em nós o seu amor. Vamos cantar e vamos pedir, e que você possa tirar essa visão errada da vida, de achar que se Deus está demorando para me atender é porque Ele não me ama. Não, Deus tem um processo para a sua vida, e esse processo precisa ser respeitado dia após dia. Vamos cantar. Bastava ouvir para aceitar. Houve um tempo em que eu tinha que ver para acreditar, mas aprendi que o caminho para crer vai além da emoção. Está na certeza daquilo que nasce do coração. Aprendi que é preciso ter fé, me entregar à vontade de Deus, porque Ele acolhe o clamor dos filhos seus. Louvado seja Deus! Deus acolhe o nosso clamor, Deus acolhe a sua oração. Clame, creia que o Senhor está te ouvindo e Ele está curando das suas feridas. Creia nisso. Houve um tempo em que não me bastava ouvir para aceitar. Houve um tempo em que eu tinha que ver para acreditar,
que o caminho pra crer vai além da emoção. Está na certeza daquilo que nasce no coração. Aprendi que é preciso ter fé. Aprendi que é preciso ter fé. Me entregar à vontade de Deus. Ele acolhe, porque Ele acolhe o clamor dos filhos seus. Vamos encher o céu com nossa voz, ao som de um novo clamor, e toma posse das promessas do Senhor. Não importa o tamanho que se mostre a nossa fé, Ele transbordará em nós o seu amor. Canta comigo. Vamos encher o céu com nossa voz. Vamos encher o céu com nossa voz, ao som de um novo clamor, e toma posse das promessas do Senhor. Não importa o tamanho, não importa o tamanho que se mostre a nossa fé, Ele transbordará em nós o seu amor. Ele vai transbordar o amor na sua vida. Ele transbordará em nós o seu amor. Ele transbordará em nós. Canta comigo. Vamos encher o céu com nossa voz. Vamos encher o céu com nossa voz, ao som de um novo. Toma posse da promessa, e toma posse das promessas do Senhor. Não importa o tamanho, não importa o tamanho que se mostre a nossa fé, Ele transbordará em nós o seu amor. Bem suave. Ele transbordará em nós o seu amor. Ele transbordará em nós o seu. Mais uma vez, canta isso. Ele transbordará. Ele transbordará em nós o seu amor. E esse amor que vai transbordando no seu coração, Ele cura, Ele restaura. Ele restaura a sua vida, creia nisso. Força, Ele transbordará. Ele transbordará em nós o seu amor. Bendito seja. Bendito seja, Senhor. Ele transborda a sua vida. Ele transborda o seu coração. Ele transbordará em nós o seu amor. Transborda, Senhor, na minha vida. Transborda, Senhor, no meu coração. Transborda com a sua presença, Senhor. Léo, vamos ficar um pouco mais próximos aqui. Você pode ficar aqui do lado, sim, eu vou ficar do outro aqui perto dos músicos. Que você possa continuar ministrando enquanto a nossa equipe vai preparando aqui para nós acolhermos Jesus. Momento de adoração ao Santíssimo. Que o Senhor possa transbordar em nós o seu louvor. E você vai clamando ao Senhor. Você vai pedindo ao Senhor que Ele transborde no seu coração a presença dEle. E que essa presença traga cura. Que essa presença venha sarar as nossas feridas. E que essa promessa do Senhor se cumpra no nosso coração. Que Ele venha curando a nossa vida. Ele venha cuidando das nossas feridas, das nossas chagas, das nossas machucaduras. E Ele possa cuidar. E você, meu irmão, e você, minha irmã, permita que o Senhor cure. Nós teremos esse momento de adoração daqui a pouco.
E nesse momento, nós colocaremos todas as nossas chagas, para que o Senhor venha curar, e Ele venha cuidar. E você possa dizer: Senhor, eu permito. Eu não quero ser aquele paciente rebelde, que não cuida, que não quer deixar o Senhor cuidar. Mas eu venho, Senhor, colocar nas Tuas mãos, para que a Sua obra de restauração aconteça. Venha transbordar em nós, Senhor, esse Teu amor. E que esse Teu amor renove as nossas vidas, renove o nosso coração. Vai rezando, vai deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Daqui a alguns instantes, Jesus estará aqui e nós vamos adorá-lo. Nós vamos rasgar o nosso coração, nós vamos depositar a nossa vida diante de Jesus. Se você ainda não ligou, dá tempo, 41 3221 6060. E quero dizer para você que nós estamos na expectativa. Dia 14 de setembro, Cerco de Jericó, com o Padre Reginaldo Mazzotti, dentro do nosso grupo de oração nacional. As muralhas vão cair, dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz. Cantemos, Léo. Em nós o céu. Agora mais uma vez, vamos cantar o refrão. Vamos encher o céu com nossa voz. Vamos encher o céu com nossa voz, ao som de um novo clamor, e toma posse das promessas do Senhor. Não importa o tamanho que se mostre a nossa fé, Ele transbordará em nós o seu amor. Ele transbordará, Ele transbordará em nós o seu amor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja. Olha só.